falando sobre subida, Fabrício. Cara, a subida, ela muitas vezes, para algumas pessoas, ela é o... Cara, ela é assim, a grande vilã, né? Ou então, às vezes, ela é o bicho-papão para algumas pessoas. Acho que fica mais encaixado com esse termo. Algumas pessoas, elas dizem assim: Felipe, não me coloca a correr aonde tem a subida. Eu odeio subida. Ou então, Felipe, eu não vou nessa prova, porque tem muita subida. Tá, mas será que realmente não compensa, às vezes, você ir até uma determinada prova, enfrentar algumas adversidades e curtir uma prova diferente? Você vai deixar de ir por causa das subidas? Vamos lá, vamos entender como que a gente pode aprimorar o seu treino de subida, como que você pode melhorar a sua técnica dentro das subidas e com isso ela deixar de ser o bicho-papão. E sim, quem sabe, sua grande aliada nos treinamentos. Eu digo que as subidas, muitas vezes, elas são grandes aliadas. Então, vamos lá, vamos falar sobre isso. Cara, primeira coisa que a pessoa precisa entender. Existem treinos específicos para subida. Tá? Mas antes de entrar no treinamento, eu quero falar sobre as técnicas. Tipo, como que a sua técnica, quando você vai correr uma subida, ela é importante. Tá? Porque às vezes até tu tem tem algumas boas características, o treinamento tá em dia e tal, mas quem sabe a técnica pode dar aquela potenciadazinha, assim, né? Tu pode dar uma melhorada e tu já vê um resultado só em mexer um pouquinho na técnica, né? Se tu já tá um pouco mais preparado, né? Eu até, esses dias, tava num treino com uma aluna e aí ela pegou e tava realizando, a gente tava numa subida, tava entrando pra uma subida e eu falei, agora nesse momento a gente vai fazer um pequeno ajuste, tá? Eu vou te dar alguns feedbacks e tu vai aplicando ele na sua prática aí. E aí os feedbacks que eu tava dando pra ela é o que eu quero falar hoje com vocês aqui. É o feedback que eu quero que você vá entendendo, vai compreendendo, anotando. Pega depois um papel e uma caneta e anota. Porque, ou então depois pode revisar na nossa live aqui, só não sai daqui. Não sai daqui, acompanhe esse passo a passo, porque esse ajustezinho aqui vai fazer com que na hora lá, você não vai ter o Felipe lá te dando esse apoio, né, te dando esse feedback, mas você vai lembrar do que eu tô falando aqui. Você vai entender o quanto é importante colocar isso lá na sua prática. Então, alguns feedbacks importantes. Primeiro, quando você entrar na subida, a primeira coisa que você tem que entender é que quando você estava lá no plano, você estava fazendo uma passada um pouco mais aberta, provavelmente. Uma passada normal, a sua passada normal, independente se ela é mais aberta ou não. Sim. Mas quando você entrar na subida, a primeira coisa que você vai entender é essa passada ela vai ter que reduzir. Automaticamente ela vai ter que reduzir. E algumas pessoas, elas, por não compreenderem isso, elas tendem a manter aquela amplitude da passada. E elas sofrem um pouco mais. Ou aumentar para tentar meio que escalar, né? Escalar a subida. A pessoa tenta aumentar o passo para buscar a subida, né? E na verdade é o oposto. É o oposto. A gente aqui, na verdade, agora é devagar, mas não para. Devagar, mas não para. Aí o que a gente tem que entender? A subida, ela é como se ela fosse pequenos degraus de escada. Pensa que como se você estivesse subindo uma escada e ela fosse pequenos degraus. E aí você vai dando pequenos passos. Por que é importante reduzir essa passada? Por que é importante você fazer essa redução? Porque se você aumentar essa passada, você querer buscar lá na frente, como o Fabrício falou, querer escalar ela lá na frente, uma das coisas que vai acontecer é principalmente você vai jogar seu corpo lá atrás. É porque para abrir essa passada, para fazer essa amplitude lá na frente, você vai ter que jogar seu corpo lá atrás. E aí você vai fazer uma força contrária nessa subida. E a gente não quer, a gente quer fazer uma força a favor a ela. Entre outras características que agora a gente vai entrar que são importantes. Até porque tu vai ter que utilizar mais a mobilidade do quadril, tu vai usar outros ângulos que normalmente tu não utiliza, né? Então vai acabar ficando bem mais difícil, né? Porque que não são tão eficientes, né? Tu vai inclinar o corpo e aí tu já vai estar aumentando a passada, então tu já vai estar um ângulo muito maior que nem era tão necessário. Aí provavelmente tu já tá mais cansado e tá exigindo um comprimento muscular maior, aí fica E quanto mais íngreme essa subida, quanto mais inclinada ela for, quanto maior a porcentagem de inclinação dela, menor vai ser essa passada. Que a técnica ela vai acabar fazendo com que tu use a força estritamente o necessário para cumprir aquela tarefa. Tu não vai ficar gastando energia fazendo uma coisa que não é produtiva. O que acontece então? Você utilizou ela como pequenas escadas. Ok. Isso é o seu pé. Agora, uma das modificações lá assim, primeiro contato do seu pé é basicamente, se você corre muito com o calcanhar, basicamente você vai ter que aprender a fazer uma modificação mais para médio e antepé. Gente, eu já vi pessoas
Já vi pessoas aqui em Santa Maria mesmo correndo e elas entrarem pra subida e elas manterem uma técnica de retropé. Cara, a pessoa é muito estranho. A pessoa sofre muito pra fazer. E aí tu vê que ela tá fazendo uma força muito grande pra correr e ela não sabe que aquilo ali tá acontecendo, né? Ela não sabe que aquilo ali, se ela fizer uma modificação simplesmente no seu padrão de contato com o solo, já vai ajudar bastante. Tá? E pode ser que ela faça essa modificação e por ela não treinar, ela não ter força lá na sua panturrilha, ela não ter força lá no seu pé para fazer esse movimento para frente. Então assim, quando você for fazer esse movimento, quando você for entrar na subida, lembra o quanto que o seu pé e sua panturrilha devem ser fortes. E aí você assiste a nossa live anterior, que a gente falou sobre força de pé, por exemplo, e fortalece seu pé. Pega aquela dica que a gente falou lá da live anterior e une com essa. Cara, já tem aqui uma coisa muito importante. Por isso que essas variações de treinamento, então treinar a subida, treinar a próxima, né, que a gente vai falar, ou treinar todas essas estratégias, elas são importantes porque elas que vão expor o teu corpo à adaptação. Então, quando tu precisar de uma alteração, tu tá preparado para essa alteração porque tu já estava treinando antes, né? Então, por exemplo, identificar essas estratégias ajudam vocês a melhorar. Mas se vocês não treinarem essa adaptação, também não adianta muito. Né? Adianta nada eu saber que eu tenho que ir um pouquinho mais curtinho, mas eu não ter a força e a capacidade de manter, não ter aquela resistência, ou não ter a potência para me jogar para cima. Então eu posso até saber que existem essas alterações, mas se eu não me expor naquele exercício, eu não vou conseguir. Eu vou também no YouTube. Primeira delas é passadas curtas, né? Pensa que você estivesse subindo uma escada e essa escada tivesse pequenos degraus. E é curtinho mesmo, né? Curtinho mesmo. E assim, ó, parece engraçado, mas a passada, se ela for curta, ela fica muito mais fácil de fazer. Muito mais fácil. Agora, outra coisa, se você corre muito calcanhar, faz uma breve modificação para médio antepé. Os defensores de ponta de pé vão dizer que tem que correr de ponta de pé. Eu já digo que não. Olha, não necessariamente. Se tu conseguir fazer isso o tempo todo... Gente, sobe um morro de 1 quilômetro totalmente de ponta de pé, se você não vai chegar lá com a sua panturrilha rebentada. Então, usar médio antepé é super natural. É super natural. E aí toca aí no chão, pega seu pé, tá aí, coloca ali no chão e faz uma pequena pressão dele, bem com a ponta e mais com a parte medial dele. Sente, conheça, crie esse autoconhecimento do seu corpo. É fundamental quando você for correr lá, você saber que região, que parte do seu corpo você está controlando durante o movimento. Isso a gente chama realmente de consciência corporal. E é importante a gente desenvolver ela na corrida. Então, isso foi o primeiro ponto ali da subida. Passadas curtas, médio antepé para você ter força, usar a sua panturrilha e seu pé lá para propulsionar você à frente. E uma outra coisa que eu acho que é interessante para ajudar para as pessoas que têm um pouco mais de dificuldade de pisar de médio pé e antepé, é que se você fizer uma pequena inclinação, que vai ser natural, tu vai ter que botar o corpo aqui para frente, naturalmente tu já vai pisar um pouco mais de médio pé, tá? O corpo ele se ajusta de uma maneira impressionante, vocês não têm noção como a gente se ajusta rápido. Então, como a gente já tá numa subida e mecanicamente tu não tem mais como flexionar mais o pé, então a gente, para te pisar com o calcanhar, tu tem que flexionar um pouquinho, né? Tem que levantar o bico do pé para cima, né? Então, se tu fizer isso e tentar entrar numa subida, tu naturalmente, na angulação da subida, tu já pisa mais de médio pé. Cara, e olha isso. Então, esse é o nosso terceiro ponto ali da subida, né? O que você vai fazer? Você vai fazer essa flexão do seu tronco, né? Que é uma inclinação do seu tronco. Porque quem vai flexionar, quem vai dobrar, vai ser lá no seu quadril. E aí o que acontece? Gente, é muito pouco. Isso é como se assim, ó, você estivesse aqui você está normal, né? Você está correndo normal, num plano... você está no plano, você vai correr aqui, ou às vezes um pouquinho inclinado. Algumas pessoas correm um pouquinho inclinada para trás, né? Ok, cada um com as suas características. O ajuste da inclinação. Ajuste da inclinação. Agora, quando você entra na subida, levemente você deve fazer essa inclinação. Só que o seguinte, você não vai ficar... Eu vou ficar aqui em pé, para quem estiver me acompanhando aí. Você não vai correr... Cuidado com os fios. Cuidado com os fios. Você não vai correr assim, ó, corcunda durante o movimento. Por quê? Se você ficar corcunda, você vai entrar lá, vai estar 1 quilômetro de subida e você vai estar lá com dor nas costas. E isso eu via muito na Maratona do Vinho. Pessoal chegando e, cara, enlouquecidos com dor nas costas. Nossa, eu tô com as costas arrebentadas de tanta subida, tô com as costas arrebentadas de tanta subida. O que acontece?
técnica inadequada. Não tem uma técnica muito boa para sustentar as subidas. Então, você vai fazer uma pequena inclinação do seu tronco, como a gente falou, uma pequena flexão, mas é pouca. É pouco. É pouca. É pouco porque o corpo inteiro já tem que estar inclinado, né? E aí o que acontece? Quando você faz essa leve inclinação, o que vai solicitar mais? O que vai precisar estar forte? Glúteo e eretores da coluna. Basicamente isso. Quadrado lombar também vai entrar ali presente. Então, o que eu preciso? Voltamos na live anterior. Tu precisa voltar na live anterior e ver o que a gente falou sobre core. Exatamente. E aí você precisa fortalecer. Você precisa ter força para correr. Na subida, não é só força para vencer ela. Ela ainda é força nos músculos para sustentar o seu corpo. Para você não sentir dor depois. Então é muito importante sim que você fortaleça tanto músculos como eretores da coluna, quadrado lombar, glúteo. Glúteo precisa ser muito forte em corredores. Né? Homens têm um certo preconceito, alguns homens. Não, mas eu não vou fortalecer meu glúteo, olha, eu vou fazer isso. Exato. Homens também precisam fortalecer glúteo para correr. Claro. Eles precisam ter um glúteo forte realmente para suportar, ter uma boa força durante os movimentos da sua corrida. E é fundamental tanto na subida quanto no plano, né, Fabrício? A mudança de inclinação, ela exige demais do corpo. Então, se tu não tem uma força e uma noção de quando isso está acontecendo ou como está acontecendo, por exemplo, tal inclinação eu preciso inclinar um pouquinho mais ou menos, entendeu? Fazer esse ajuste de movimento, isso faz toda a diferença para te suportar e ter a força necessária ali para conseguir vencer essa subida. Exato. E assim, ó, uma característica muito importante aí que tem também na subida é que muitas pessoas elas acham que para você correr bem em uma subida, só ter resistência é importante, né? Porque acontece, não estão erradas que uma das principais capacidades físicas que a gente tem que desenvolver com a corrida de rua é a resistência aeróbica. Ok, sim. Mas nós precisamos sim de outras duas valências que são fundamentais. Uma delas é a força, que a gente já vem batendo bastante aqui na tecla, mas a outra delas é a potência. Você precisa desenvolver potência para você correr mais forte. E potência não é aquela que a gente consegue do dia para noite, né? Não. Potência é o que todo mundo gostaria de ter, mas é uma das coisas mais difíceis de tu alcançar porque ela requer muito treino de base, muita consciência corporal, uma certa experiência com atividade física. Com certeza. Porque não é assim simplesmente sair colocando velocidade com carga que dá problema. Dá problema. E uma coisa legal, Fabrício, é que quando você não foge das subidas, quando você não deixa de lado elas, duas valências físicas que também são trabalhadas quando você está treinando subida é força e potência. Força e potências, elas vão estar presentes nos seus treinos de subidas. E é uma forma muito específica de eu conseguir melhorar essa minha corrida. É uma forma muito... É assim, ó, é aplicando uma resistência durante o gesto de movimento. Porque assim, quando a gente vai lá para academia fortalecer, é importante? É muito importante, é super válido e nunca deve ser negligenciado. Agora, quando você está durante a sua corrida lá na rua, você está numa subida, fazendo um treino específico de subida, ou está em alguma situação do seu treino na subida, pensa que você está aplicando uma resistência, que é aquela subida, e você está fazendo o seu gesto de corrida. Existe coisa mais específica do que ganhar força e potência fazendo o gesto de corrida? Eu desconheço. Às vezes, no esporte tem muito isso, tá? No esporte é muito importante que a gente consiga fazer a transição do que a gente treina na academia, no crossfit, enfim, do que a gente cria de valência física para o nosso esporte. Então é muito comum a gente ficar só na academia ou ficar só fortalecendo e não colocar isso em prática. Então não colocar essa força na atividade física que tu está fazendo. Porque são ângulos diferentes, o recrutamento é feito de um tempo diferente, com uma exposição diferente, né? Então é muito comum, por exemplo, você vai fazer um treino de potência, mas essa potência tu vai acabar sendo estimulada de um jeito diferente na corrida, por mais tempo, né? Com outros músculos utilizando junto, então tu vai ter uma consciência corporal diferente. Então é muito importante, tudo que vocês adquirem de valência física num fortalecimento, numa preparação, ela tem que ser posta em prática na corrida, porque senão não adianta nada, né?